Olá, gente, aqui é a Rafa Fustanho e hoje foi dia de eu assistir no Festival do Rio um documentário chamado O Julgamento dos Nazistas de Kiev. Ele é uma coprodução Holanda-Ucrânia e é impressionante como ele, mesmo tendo sido filmado antes da guerra da Ucrânia, ele diz muito sobre a União Soviética, sobre os pensamentos dos russos, né, em forjar, não forjar, né, eles vão fazer o julgamento de 15 nazistas ou cúmplices dele, que aconteceu um ano depois do fim da guerra. E com imagens reais e tudo, né? Algumas ali mudadas pelo diretor, que é muito famoso no país dele, que eu não sei falar esse nome, é Sergei Loznitsa. Apesar de tudo que ele, né, que ele apresenta e não fala diretamente sobre a guerra da Ucrânia, porque nem tinha existido ainda, o próprio diretor disse em entrevistas que não imaginava que isso fosse acontecer, a gente vê que tem ali um ensaio soviético para mostrar a potência que eles são e se fortalecerem. Porque esse julgamento aconteceu depois de um ano. E fora isso, os nazistas, né, ali, os acusados que estão dando ali o seu depoimento para se defenderem ali dos seus crimes, né, todos eles falam a mesma coisa e eles são ensaiados, na verdade. Isso não tá mostrando exatamente, mas depois, vendo algumas matérias, entrevistas com o diretor, a gente entende isso. Assistir esse documentário é muito duro, é muito cruel, porque a gente vê ali 15 homens que brincaram com as vidas humanas, dizimaram as pessoas a troco de nada e que tinham uma ruindade dentro deles, gente, absurda. Era uma coisa assim, uma banalidade da maldade, sabe? Um desdém com a vida humana que sempre impressiona. Então, de repente, você estava pensando, mas poxa, mais um filme sobre nazismo, mais um filme sobre julgamentos de nazistas. Pois é, mas nem todos os nazistas, né, pagaram pelo que eles fizeram. Nesse caso, desse julgamento, a gente vai primeiro, e foi uma coisa curiosa, porque para quem já foi no Festival do Rio, bom, o Festival do Rio é o festival de cinema, né, do Rio, Festival Internacional. Ele acontece uma vez por ano, geralmente em outubro mesmo. Ele não teve no ano passado, acho que foi menor, mas esse ano, né, com os números melhores aí da pandemia, ele voltou com alguns convidados especiais. Ele tem sessões de debate, várias sessões. Eu tô convidada como como cabine de imprensa, né, para cobrir como imprensa e trazer para vocês alguns filmes. Eles são lançados antes no festival do que em grande circuito. Alguns vão até direto para streaming, então é bem interessante para quem curte cinema pegar esses filmes antes, né, assistir antes e curtir também esses debates e conhecer alguns atores para quem curte participar desses movimentos, né, sobre sétima arte. Nesse exatamente, né, de hoje, a sala estava bem cheia. Eu reparei como as pessoas ficavam muito atentas e foi curioso porque exatamente, é isso que eu vou contar, que tem a tela e muitas das vezes não tem a legenda ainda preparada, né? E aí tem uma outra telinha embaixo que é onde passa a legenda em português. Muitos filmes às vezes têm a legenda, principalmente filmes falados em outro idioma que não seja o inglês, a legenda em inglês e depois embaixo tem a legenda em português. Nesse filme foi curioso por quê? Porque primeiro eles falam em russo, né? Ou um dialeto ucraniano, não sei direito, não sei reconhecer, e depois é passado na verdade, desculpa, eles falam em alemão, né, quando eles dão um depoimento, esses nazistas, depois é traduzido pro dialeto, enfim, né, pro russo ali, e aí vem a legenda pra gente. Então, a pessoa que legendou não legendou porque falaria a mesma coisa, seria a tradução da tradução da tradução. Então, ele não fala. E aí, no início, o pessoal tava reclamando muito, e pra gente fica, assim, cansativo, porque vai repetir, você vai ver ele falando uma coisa que você não entende, depois você vai entender o que ele tá falando, porque ela ou ele, né, porque tem dois tradutores, vão traduzir pra gente. A frieza dessas pessoas, né, narrando o que fizeram ou se desculpando pelo que fizeram é muito incômoda durante a passagem desse documentário, que não é muito pequeno não, gente, ele tem 106 minutos. E aí, o que vai emocionar a gente, o que vai tocar diretamente na gente, são os depoimentos de pessoas que passaram por alguma coisa, seja em Auschwitz ou naquele outro que é o Bariar, né, que é o outro campo de concentração. E a gente vai ver ali relatos muito, muito, muito fortes. Eu acabei de falar sobre A Gente de 1985, que é um filme também sobre relatos muito fortes do período da ditadura. E que a gente conhece de perto aqui no Brasil, né? Enfim, muitas pessoas passaram por isso aqui no país também com a ditadura brasileira. Mas nesse também tem as questões de matarem milhares e milhares de pessoas. Por exemplo, tem um momento que eles relatam sobre um poço onde eles jogavam as crianças, jogavam granada e explodiam ali.
as mães não queriam entregar seus filhos, eles batiam tanto nas mães, eles açoitavam tanto as mães que as mães caíam mortas e as crianças eram levadas muitas das vezes para serem mortas também. Então são vários e vários relatos sobre pessoas de diferentes idades que são ali açoitadas, humilhadas, né, e mortas a troco de nada. Então é muita maldade que a gente já conhece, mas cada vez que a gente escuta ou a gente vê novos relatos, é muito duro. E assim, o sentimento que eu tive com esse filme é que, por mostrar depois no final, né, o que acontece com eles, eles foram enforcados em praça pública, com um grande público ao redor, as pessoas no cinema bateram palma quando vem a sentença. E é muito... A gente sempre se pergunta, quando a gente fala essas coisas sobre atrocidade, sobre pessoas que mataram a esmo, enfim, qual é o grande... a grande sentença certa, né? Se seria manter em cárcere, se seria matá-los, né? Enfim, a pena de morte, a gente fala muito sobre isso. E é incrível como esse sentimento do cinema, quase em peso, foi de que estava certo, sim, terem enforcado essas pessoas. Longe de mim achar que isso estava errado, tá? Porque eu realmente, assim, ao meu ver, essas pessoas não merecem uma segunda chance, mas isso sou eu, Rafaela, dizendo pra vocês o sentimento que eu tenho quando a gente assiste ou sabe desses casos. Quando perguntam sobre as ordens que foram dadas, alguns dão uma desculpa que se não dessem essas ordens, né, eles morreriam. Então, assim, por um lado, né, o que é melhor? Você morrer ou você ter na consciência a morte de diversas pessoas, de milhares de pessoas que não fizeram nada, absolutamente nada. Por serem judias, elas merecem morrer. É muito insano, é muito louco isso, né, que acontece. E nesse julgamento exatamente, a gente vê cenas muito duras, né, muito cruas do que aconteceu. Então, assim, eu cheguei a ler algumas críticas, pouquíssimas críticas que eu encontrei na internet, através do IMDb. E é curioso ver que a única pessoa que se incomodou com o final, onde aparecem ali os enforcados, foi um alemão, um crítico alemão. E é exatamente, né, um conterrâneo ali, né, das pessoas que fizeram isso. Se eu fosse brasileiro, eu acharia errado? Não, eu acho muito difícil eu sentir alguma pena de pessoas, mesmo da minha nacionalidade, que tenham feito as atrocidades que os nazistas fizeram. Mas basicamente, né, vai do pensamento de cada um. Bom, essas foram as minhas impressões sobre o julgamento dos nazistas de Kiev. É um documentário pesado, mas muito, muito bom. Eu senti, assim, o cinema em peso, sabe? Tava cheia a sala, prestando muita atenção. Um julgamento que, por vezes, se repete, né? Porque são muitas questões muito parecidas. Inclusive porque todos eles têm que responder a mesma pergunta. Mas mesmo assim, maravilhoso, chocante, como deve ser, né, para que isso nunca mais se repita, como eu sempre digo quando eu abordo aí temas importantes como Segunda Guerra Mundial, por exemplo. Minha nota é de 5 estrelas, né, então vai levar 5 claquetes. Eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de deixar o seu like e de comentar aqui embaixo. Ele tá no Festival do Rio, tem que ver os horários se ainda tá passando, mas quem tiver oportunidade, não perca. Beijo grande, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.